Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar. Obrigado, pastora Evelise, por conduzir esse momento de oração. Nosso carinho, nosso agradecimento em nome da família Guimarães, a igreja e as manifestações pelo aniversário da Vanusa, né? A Vanusa está com um sorriso aqui de orelha a orelha, né? A gente não pode ver, mas está. Está com a máscara, mas já estou vendo por trás da máscara ali o sorriso de orelha a orelha, né? Feliz. Ela é muito tímida, mas mesmo tímida, mesmo os mais tímidos gostam de um carinho, né? Às vezes fica tímido pela homenagem, tímido pelas palavras de reconhecimento, mas como é bom receber um carinho, né? Como é bom receber uma palavra boa, uma palavra de encorajamento, de ânimo. Nós queremos então agradecer por isso. Quero também saudar a igreja, aqueles que participam do nosso culto presencialmente hoje aqui. O templo está realmente repleto na medida que é possível, dentro das limitações que temos hoje. Mas temos ainda alguns lugares na galeria, então os irmãos podem, aqueles que forem chegando, podem também usar a galeria da igreja. Queremos lembrar a todos que a igreja prossegue. Esse é o tempo de restartar, nós sabemos disso, o Brasil, o mundo todo, né, está vivendo, 2021 é o tempo do restart, é o tempo de recomeçar, é o tempo de se levantar para a vida, mas é um novo momento, é um novo normal, como se apregoa, e nós precisamos estar preparados para ele também. Pensávamos que essa reta final seria mais tranquila, mas não está sendo, que essa reta final seria menos tensa, mas parece que não será exatamente assim. Então não podemos baixar a guarda, certo? Não podemos baixar a guarda. Aqueles que vêm à igreja, amém por isso, louvado seja Deus por isso, é um lugar de refrigério para a alma, é um lugar de cura, né? Cura espiritual. Nós cremos também na cura física, que Deus cura, mas nós precisamos também estar trazendo conosco todos os cuidados que precisamos trazer. E nós temos então orientado para que o lugar da máscara é cobrindo nariz, boca, não apenas o queixo, né? Essa é a posição correta da máscara. Queremos também lembrar que nós temos álcool em gel na entrada do santuário, nos acessos laterais e também próximo às salas de reuniões, o salão de festa. Lá em cima também, no salão de jogos, nós temos também álcool em gel, temos pia, sabão em todo lugar, banheiros em todos os andares da igreja, com água, né? Para atender os irmãos. Então, não há motivo para relaxar a esse respeito, né? Então, você pode usar álcool em gel em abundância, tem bastante. Lave bem as mãos, use sua máscara e louve com entusiasmo ao Senhor, né? Adore com entusiasmo ao Senhor. É por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Deus nos trouxe aqui, Deus nos tem trazido aqui, temos sido guardados por Ele, permanecemos diante dEle e saudáveis queremos permanecer também. E juntos queremos adorar ao Senhor. Esse é o nosso tempo de restart, como nós temos falado. Domingo passado, pela manhã, nós iniciamos então uma série de mensagens falando sobre isso, que é tempo de um recomeço no mundo todo, se apregou a isso. Esse é um tempo de levantar os olhos e se levantar para a vida. Muitos estão ficando nesse tempo prostrados em relação à vida, acabrunhados, no isolamento, e encontram também um tempo de desafio tremendo, de luta contra a depressão. Isso tem feito um mal tremendo, e dizem que talvez essa seja a nova onda da pandemia. A onda que vem e agora leva muitos com problemas emocionais. E nós precisamos nos levantar para isso e nos lembrar que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nos lembrarmos que o Senhor que nos trouxe até aqui, Ele não nos trouxe até aqui para morrermos na praia. Mas vamos continuar lutando, vamos continuar em pé, vamos continuar cuidando, zelando, cuidando da nossa imunidade, não é verdade? Fortalecendo a nossa imunidade, uma alimentação saudável, legumes, frutas, exercícios, sol, né? Pegando sol gostoso, que faz bem, fortalece, e nos prepararmos, irmãos,
Porque se Deus trouxe você até aqui, Ele tem planos, tem projetos, e Ele deseja fazer muito ainda através de você. Então não vamos relaxar não, amém? É tempo de recomeçar, é tempo de restartar, mas vamos fazer isso com responsabilidade, com cuidado, com amor, com paixão, não é verdade? Vamos fazer isso dessa forma. Domingo passado pela manhã falamos sobre estarmos vivendo o chamado de Deus para o restart. Deus nos chama para restartar. Deus nos chama para uma vida de proximidade com Ele. Deus nos chama para o seu lugar secreto, para o encontro com Ele no lugar secreto. Falamos bastante sobre isso, sobre o quanto Deus deseja nos falar no lugar de intimidade com Ele. Sobre a realidade de que quando Deus está para realizar algo grandioso no mundo e na vida de determinadas pessoas, tudo começa no lugar secreto, na intimidade. Todo grande avivamento no mundo começou com Deus falando ao coração de alguém, falando ao coração de um homem, de uma mulher, em particular. Primeiro Ele chama, vem e vamos ter uma conferência, vem e vamos conversar, e a partir daí se desencadeia um processo extraordinário. Deus nos chama para um restart, nesse relacionamento próximo com Ele. Também, domingo passado à noite, nós falamos sobre restartar, fazendo escolhas que celebram a vida. Num tempo onde muitos insistem em celebrar a morte, diuturnamente, já de manhã cedinho, a primeira imagem na televisão, no noticiário, no primeiro noticiário da televisão, são covas, centenas, milhares de covas sendo abertas. A mesma imagem de março. É a celebração da morte, insistentemente. E se alguns estão já com o pé na cova no sentido da depressão, eles mergulham lá dentro. Porque ninguém aguenta isso. É como se uma lavagem cerebral estivesse acontecendo e uma hipnose coletiva pelas telas da TV. Essa não é a melhor maneira de levantar o ânimo, o entusiasmo e dizer à pessoa que ela precisa se cuidar e estar preparada para lutar. Mas é uma excelente forma de jogar a pessoa dentro da cova de vez. E alguns estão com o pé lá, próximo. E hoje nós vamos então tratar. Então falamos sobre a necessidade de fazer escolhas que celebram a vida. Vamos celebrar a vida. E por isso a palavra de hoje, a primeira palavra foi essa, né? Sobre restartar com responsabilidade, com equilíbrio, com zelo, com paixão, com entusiasmo, com coragem. Essas coisas precisam andar juntas. E hoje nós vamos então tratar do nosso restart, uma outra área da nossa vida fundamental para que o nosso moral esteja de fato elevado. Né? Nós temos alguns militares aqui muito queridos nossos, né? E a expressão muito usada é o moral da tropa está em alta. Né? E essa é a ideia. E como isso acontece? Como é que Deus trabalha isso na nossa vida? É através da adoração. Milagres acontecem na ambiência da adoração, do louvor a Deus. Eu sou pastor há 34 anos. E uma das experiências mais fantásticas do ministério pastoral, de ser crente, membro de igreja, de estar na vida da igreja, de viver a vida da igreja, desde a adolescência, desde a infância, os 7 anos de idade na igreja. A coisa mais fantástica de se observar é como as pessoas às vezes entram na igreja. Como alguns, na verdade, chegam à membresia da igreja também. Mas de uma forma mais próxima, quando você não tem o filme todo, mas apenas uma cena, apenas um momento. Quando a pessoa entra, né? Quem está no louvor, né, Aninha, vê isso, né? Você às vezes está liderando o louvor e vê a pessoa entrando na igreja, acabrunhado, apático, sorumbático, melancólico. E a pessoa entra abatida, carregando aquele peso sobre os ombros, né? Das dores, das decepções, das tristezas, dos problemas, das lutas, e já entra como que derrotado, porque de fato o peso é muito grande. Mas quando nós começamos a louvar e a exaltar e a reconhecer a grandeza de Deus, a excelência de Deus, o poder de Deus, a majestade do Deus diante de quem nós nos encontramos, diante de quem nós nos curvamos,
e que nós reconhecemos que Ele é poderoso para realizar coisas grandes e maravilhosas e nos dar e nos atender muito mais além do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. E nós cantamos, nós declaramos isso, nós vivemos isso. E aqueles que, liderando louvor, viram aquelas pessoas entrando, algumas literalmente curvadas. Agora os veem saindo exultantes, jubilosos, porque tiveram um encontro com o Senhor. Tiveram um encontro maravilhoso com o Senhor na ambiência da adoração, na ambiência do louvor. E a atitude para o mundo, para com o mundo, a atitude para com os problemas da vida muda. Porque na ambiência da adoração nós somos fortalecidos, nós somos regenerados, nós somos restartados, como que aquele computador que falamos na semana passada, né, que estava dando pau na expressão da tecnologia, né, já não aguentava mais, já estava saturado. Aí não são pulmões saturados, mas a vida já saturada. E de repente, quando dá o restart, faz a limpeza e desliga e religa, é uma máquina nova, é algo diferente, porque tudo flui mais facilmente, mais acelerado. E traz alegria para quem está trabalhando com ela, porque trabalhar com uma máquina que não funciona, que está emperrada, que não anda, é angustiante para quem tem trabalhos a entregar. Isso, no trabalho, na faculdade. A adoração, ela nos dá um restart. E a pergunta que nós trazemos então, nesse início da nossa reflexão nessa manhã é essa: você é um adorador comprometido? Porque nessa manhã nós queremos falar sobre isso, sobre restart para uma vida poderosa de adoração. Você é um adorador comprometido? Você sabe de fato desligar a chave naquele momento quando você entra para o ambiente da adoração e vive realmente aquele momento de adoração ao Senhor? Você é um adorador ativado? Quando você ouve a palavra adoração, o que vem à mente? O que você começa a pensar sobre o sentido dessa palavra? O que significa a adoração na sua vida? Qual é a primeira imagem que vem à sua mente quando você ouve alguém falar sobre adoração? Talvez seja uma banda ministrando louvores de maneira apaixonada, envolvente, numa plataforma de púlpito como essa que temos aqui. Talvez seja uma igreja, uma congregação adorando de maneira efusiva, emocionada, vibrando com a canção, com a música, com a mensagem, com a letra, com suas mãos levantadas e em atitude de adoração ao Senhor. Talvez para alguns, quando ouve a palavra adoração, talvez seja um grupo de pessoas, a imagem que vem à mente, seja aquele grupo de pessoas numa célula, cantando juntas ali em sua casa. Antes do fique em casa, antes da ideia de isolamento social, né? Essa era uma das imagens mais lindas que nós tínhamos, né? As células reunidas, adorando, as fotos corriam, filmes sobre os ajuntamentos, né, que aconteciam nas casas, coisa mais linda, coisa mais linda. Talvez a imagem que você tenha seja realmente pessoas cantando, louvando a Deus, ou com entusiasmo muito grande, ou talvez em algum momento com introspecção, com sentimento. Na célula, um violão tocando, um Spotify, o pessoal acompanhando ali. Talvez uma pessoa ajoelhada, essa seja a visão que você tem da adoração. Uma pessoa ajoelhada talvez próxima à janela, olhando o nascer do sol, um novo dia que começa, se derramando diante do Senhor, com orações, com canções, com lágrimas. Tudo isso são imagens que vêm à nossa mente, que vêm ao nosso coração, à nossa memória, quando nós pensamos na adoração. A minha pergunta para cada um de vocês agora é: você consegue se imaginar dentro dessas imagens? Você consegue se ver dentro dessas cenas que vêm à mente, que vêm ao coração? Ou na banda, ou na igreja, ou no pequeno grupo, na célula, reunido em casa?
Você consegue se imaginar dentro dessas cenas? E quando você se imagina em uma delas, o que você sente? De fato, entusiasmo, alegria, desejo de estar ali, de viver aquela experiência, se você não está vivendo naquele momento. Que sentimentos vêm ao seu coração? Algo prazeroso? Ou talvez um certo constrangimento, um certo desconforto? Como se, na verdade, esse não é exatamente o meu ambiente, não é exatamente onde eu me sinto bem, onde eu me sinto completamente confortável. Vontade de sair dali e ficar quietinho, na sua, num cantinho. O que vem no seu coração quando você se imagina adorando? A adoração está ativada, restartada, ou ela está desativada na sua vida? Em algum momento da história, se você já é um cristão, se você já crê em Jesus, se você é um discípulo de Jesus, houve algum momento em que o modo adoração foi desativado? Houve algum momento em que o modo adoração sincera, plena, completa, diante de Deus, foi de alguma forma tocado ali o botão e foi desarticulada, desativada, e já não causa o mesmo sentimento e o mesmo engajamento dos primeiros dias? Será que a adoração está ativada ou desativada na sua vida? Startada ou não? Abra comigo a sua Bíblia, ou podemos acompanhar também. Pode abrir a Bíblia e acompanhar na tela. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, os versos 36 a 50. Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, versos 36 a 50. Apesar de ter narrativas semelhantes a essa, em Mateus, Marcos e João, essa história que nós lemos é exclusividade do livro de Lucas. Que, aliás, é um livro, é o evangelho de episódios únicos, exclusivos. E apesar de haver narrativas impressionantes, e se você percebeu bem, essa história, ela contrasta com a história de duas pessoas. Ela traz um contraste, apresenta dois elementos, duas pessoas, mas com perspectivas absolutamente diferentes sobre a questão da adoração, do relacionamento com Deus. As duas figuras que nós vamos encontrar aí nesse texto bíblico é a figura da pecadora e do fariseu. Nós vamos ver o texto bíblico. Leitura bíblica alternada, Lucas 7, versículos 36 a 37. Vamos ler então? Primeiramente, pastor, leitura alternada do texto bíblico. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50.
você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Amém, amém. Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Que texto extraordinário da palavra. Que texto que nos inspira nesta manhã sobre a questão da adoração. Mas quantos outros ensinos, quantas outras coisas estão aí diante dos nossos olhos. A visão do pecador, ou melhor, do pecador, ou da pecadora e do fariseu. Vejamos a pecadora. A pecadora, ao saber que Jesus estava na cidade, corajosamente, ela vai ao encontro dele. Sabendo onde ele estaria, aquela mulher larga tudo e agora ela vai ao encontro de Jesus. Ela quer ver Jesus. Ela sabia que não seria bem-vinda, não seria bem recebida na casa de um fariseu, um zeloso da lei. Por ser uma mulher da vida, como se dizia, ela sabia que ao se aproximar daquele lugar, todos a olhariam de lado. Todos a olhariam com um olhar de condenação, de desprezo. Mas ela toma uma decisão, ela toma uma deliberação de não se importar com o que os outros pensariam, ou como os outros agiriam, como os outros reagiriam à sua presença ali naquele lugar, na presença de Jesus. E ela então segue resoluta, segue corajosa até o lugar onde Jesus estava. Ela vai exatamente até o lugar onde Jesus se encontrava. E ela vai até Jesus, mas não vai de mãos vazias. Ela vai levando algo nas suas mãos. Ela reúne o que de melhor ela podia reunir, porque ela queria, na verdade, honrar a Jesus. Ela queria presentear Jesus, ela sabia quem era Jesus, e na presença de quem ela queria estar. E ela quer honrar Jesus, trazendo e dedicando-lhe o seu melhor. E ela vai até Jesus levando um frasco de alabastro, cheio de um perfume de altíssimo valor, valor muito alto, caríssimo. E a intenção dela ali agora era derramar aquele óleo sobre Jesus, numa atitude de adoração, numa atitude extrema de celebração, de adoração, a figura, a pessoa de Jesus, ungindo Jesus. Sua intenção era apresentar a Jesus um ato de adoração, um ato de devoção. E ao aproximar-se de Jesus, Jesus estava sentado à mesa, e nós podemos imaginar a cena naquela casa de Simão, o fariseu. Imagina-se que a mesa era uma daquelas mesas muito baixas, que ainda hoje, quando você visita aquela região da Palestina, e sobretudo visita a região da Velha Jerusalém, em alguns lugares, poderá então encontrar alguma coisa que lembre aquela cena. Uma mesa baixa, pequena. Para sentar-se à mesa, de fato, você tem que sentar no chão. E Jesus estava ali provavelmente assentado no chão, sobre as suas pernas e os pés para trás. Imagine a situação. Ele agachado, sentado à mesa, participando da mesa, sobre as suas pernas e seus pés para trás. Porque a ideia é que o texto dá é que a mulher se aproxima por trás, humildemente, discretamente. Ela não faz alvoroço, ela não se apresenta a Jesus, mas ela vem e aproxima-se reverentemente, de uma forma muito devotada. Ela se apresenta, ela vem se aproximando por trás. E na medida que se aproxima de Jesus, na medida em que ela está na presença de Jesus,
ainda que Jesus para ela não olhe, porque ela chega por trás. Ela é tomada de uma emoção tão grande que, diz o texto que ela começa de fato a chorar. A emoção toma conta daquela mulher e, na verdade, o máximo que ela consegue fazer naquele momento é, esgueirando-se, agachando-se, tocar os pés de Jesus. Toca os pés de Jesus ali por trás. A emoção de estar na presença do Mestre e a santidade de Jesus foi tão forte para a vida daquela mulher e para a experiência daquela mulher, que na mesma hora, a santidade de Jesus ali revelava aquela mulher como que num espelho. Como que num espelho, mostrando para ela mesma toda a sua situação de pecado. E ela cai em prantos. E as suas lágrimas, diz o texto, começam então a molhar os pés de Jesus. A ideia que dá é que ela chorava, mas chorava compulsivamente. Aquele choro que derrama mesmo. Eu me lembro quando tive meu chamado para missões, aos 14, 15 anos de idade, eu estava numa quarta-feira na igreja, o pastor Valdemiro Timichá, que estava pregando ali naquela ocasião, meia dúzia de pessoas no culto. Chovia muito, torrencialmente lá fora. Torrencialmente. Pouca gente dentro do culto, do templo. E no final do culto, eu lembro, o pastor pediu para cantar um hino missionário. Ele disse: eu não vou fazer apelo, não vou convidar ninguém para vir aqui à frente, mas vamos apenas cantar o hino. Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. E eu me lembro que enquanto nós cantávamos aquele hino, enquanto cantávamos ali, o meu cantor cristão foi ficando molhado, porque as lágrimas desciam copiosamente. Há um constrangimento ali na adoração. Há um sentimento de reconhecimento de que nós precisamos fazer algo, dar uma resposta a Deus. Reconhecemos os nossos pecados, as nossas limitações e a nossa necessidade de entrega ao Senhor. E aquela mulher ali, ela chora assim copiosamente. E as suas lágrimas, de fato, elas molham os pés de Jesus. E percebendo a situação, ela fica muito constrangida. Ele é o Mestre. Ele é o Filho de Deus, todos assim o têm proclamado. O Messias chegou. O Messias está entre nós. O enviado de Deus, o Filho de Deus, veio ao mundo. E agora ela estava ali diante dele, a sua santidade a perturbava. E ela se derrama em lágrimas, mas ela percebe: eu molhei os pés dele. E ela então, sem saber o que fazer, constrangida, absolutamente constrangida, no meio daquela multidão, ela como que olhando de um lado e outro, ela procura alguma coisa, um pano de chão, uma toalha, um lenço, que ela pudesse então ali enxugar os pés de Jesus, mas não encontrando nada, não achando nada ao seu redor, ela então, ela solta os cabelos, se inclina ainda mais, e enxuga os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. E essa é uma ação de total desprendimento. Mais do que algo teatral, algo apenas a cena tal como nós imaginamos. Não apenas a cena, mas algo que está por trás da cena. Ainda outro elemento por trás da cena que transforma aquela cena, que já é dramática por si só. Mas por trás daquela cena havia também a questão da cultura, havia também a questão do costume da época. Porque uma mulher distinta, uma mulher de família, digamos assim, naquela época, naquele momento e no contexto cultural palestino, daquele momento na história, jamais poderia soltar os cabelos na presença de uma multidão ou publicamente. O soltar os cabelos ali já revelava de fato quem ela era. E diante de Jesus, diante de todos, ela na verdade estava dizendo: sou eu mesmo, eu sou pecadora. Mas ela solta ainda assim, sabendo que tudo isso estava acontecendo, de fato, ela solta os cabelos e enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Mas agora, ela estava então ali diante de Jesus.
cabelos soltos, enxugando os pés de Jesus, não se importando com a opinião dos circunstantes, dos demais, absolutamente desprendida, despojada. Mas uma outra cena, algo que vem na sequência, choca ainda mais, e torna aquela cena ainda mais dramática, mas ainda mais tocante. Ainda mais tocante. Porque além de chorar, se derramar em lágrimas, além de se sentir absolutamente constrangida pela santidade da presença de Jesus ali, a ambiência, aquilo que essa santidade de Jesus prestava, contribuía, emprestava ao ambiente que ela se encontrava. Depois de chorar e derramar as suas lágrimas sobre os pés de Jesus, secar os pés com seus cabelos, dá sequência. Diz o texto que ela, ali, tomada de emoção, ela começou também a beijar os pés de Jesus. Na atitude de humilhação, de reconhecimento de que Ele era Senhor e Deus. Numa atitude de adoração extrema. E eu diria que, de fato, é isso que acontece, ele era algo extremamente raro de acontecer. Raro até mesmo, podemos dizer, em relação ao maior rabino daquele tempo. Rabino era o sacerdote, né? Era o pastor, vamos dizer assim, daquele momento, era o título dado àqueles que lideravam e ministravam a palavra. Mesmo o rabino mais conhecido, mais especial para eles, talvez nunca tivesse recebido esse tipo de tratamento, esse tipo de reconhecimento. Alguém se curvar aos seus pés e beijar os seus pés. Atitude extrema, mas extrema de adoração. Uma honra que nem mesmo o rabino mais importante da época receberia. Ela beija os pés do seu amado Salvador, Mestre, Senhor. Mas tinha mais ainda. Tinha mais. Que quadro é esse, irmãos? Fantástico. Para nos trazer a imagem da adoração. Tem mais. O que ela faz a seguir? Quem lembra? Ela unge os pés de Jesus com perfume. Aquele perfume caríssimo, que alguns trabalhariam um ano inteiro para comprar aquele frasco de perfume. Ela pega aquele perfume caríssimo, e ela então unge o Senhor Jesus com o seu perfume, demonstrando sua total entrega e humildade. Essa mulher tinha adoração no modo 1, né? A adoração estava na sua prioridade. Ela tinha adoração restartada na sua vida. Pela sua vida, pelo seu modo de ver, nós sabemos que ela estava longe da presença de Deus, ela estava distanciada de Deus, enfraquecida na sua visão de Deus e na sua adoração, mas ela tem ali a sua adoração restartada. A experiência de estar na presença de Jesus, a experiência de viver tão próximo, estar tão próxima do Mestre, leva à atitude de restartar a adoração na sua vida, recomeçar, reativar a adoração na sua vida. Ela tinha a adoração então restartada, religada na sua vida. Mas temos a outra figura do texto, né? Essa figura da pecadora. Mas há outra figura do texto. A figura do fariseu. O fariseu, ao contrário, absolutamente na contramão dos acontecimentos, dos fatos que ali se desenrolavam diante dos seus olhos, dentro da sua casa. O fariseu, ao contrário, veja que ele convidou Jesus para ir à sua casa. Coisa boa, ponto para ele. Ele convidou Jesus para vir à sua casa. Quantos de nós já convidou Jesus para vir à casa, né? Jesus já visita a sua casa. Jesus é alguém que você deseja na sua casa. Ele convidou Jesus para ir à sua casa, ponto. Lindo isso. Excelente atitude. Ele convidou Jesus para estar ali, à sua mesa. Mas veja que ele ficou simplesmente acompanhando aquilo tudo que acontecia. Mas não apenas acompanhando,
com os olhos, olhando tudo aquilo que estava acontecendo, ele acompanha tudo com maus olhos, não com bons olhos. Ele acompanha com maus olhos. E questionou-se no íntimo, ou com alguém que talvez estivesse ali por perto, ao ver Jesus recebendo aquela homenagem, aquela adoração, ele questionava, será que Jesus realmente é profeta? Será que Jesus realmente é quem ele diz ser? Porque se fosse, ele saberia quem é essa mulher. Ele não poderia aceitar essa adoração. E além disso, apesar de ter respondido corretamente a pergunta de Jesus após a narrativa da parábola, ele não havia dado água para Jesus lavar os pés. Essa é a primeira atitude de honra que era dada naquela época. Você recebe visitas numa festa. Lembra da transformação da água em vinho? Lá em João 2. Jesus manda encher as talhas, os barris, que estavam pela metade, né, de água já usada. Aquelas eram as águas da purificação. Quando acontecia uma festa, né, e eu e Vanusa, as meninas, sabemos isso. Aliás, acho que no casamento eu fui fazer o casamento lá em Moçambique, né, saindo de África do Sul para Moçambique. Mas as festas duravam um longo tempo. Vanusa e as meninas estiveram comigo, pelo menos em alguma cerimônia dessa, mas eu me lembro, essa é mais marcante. Lá em Moçambique, eles fechavam uma área de mais ou menos uns 400, 500 metros quadrados. E ali os convidados chegavam, vindos de longe, de regiões desertas, atravessando quilômetros, a pé, a cavalo, de carro, de jipe, como dava, e chegavam ali. 200, 300 pessoas dormiam acampadas naquela área, dentro de casa, ao redor. 4 bois foram sacrificados, foram consumidos naqueles dias de celebração de casamento, uma semana de festas, de domingo a domingo. Eu celebrei o casamento no último dia da cerimônia. Antes eram as festas e tal, e o fechamento majestoso. Africano tem disso, irmãos. Festa pouca para eles é bobagem, não tem miséria. Quando você fala em África, fala em miséria, não é a África que nós temos lá, não. 7 dias de festa. Os descendentes aí, né? O pessoal africano já vai guardando aí. Se algum descendente africano aqui está preparando para casar o filho ou a filha, já vai preparando e vão fazer uma festa africana. 7 dias de festa. Mas tem que ter água para limpar os pés, água para lavar o rosto, para lavar as mãos. No caso da história contada por Jesus, e vejo que Jesus está muito próximo da África, né? Lá em cima, no norte da África. E aquela água de purificação estava pela metade, porque já estava quase no final da festa. Quase no final da festa. E havia esse cuidado do dono da festa para que as pessoas chegassem e elas estivessem confortáveis. Tirasse o suor, lavasse, se desse aquele banho, meio banho, pelo menos para entrar no primeiro momento ali na festa. Mas aquele homem que recebia Jesus na sua casa, ele não cuidou disso. Me lembro quando eu sentava à mesa dos africanos para comer à mesa. Essa é uma das cenas mais lindas que nós vimos ali, né, Vanusa? Eles logo vinham com uma bacia. Um trazia a bacia, algum sabonete, alguma coisa, trazia toalha, para a gente lavar as mãos, os braços, secar e então participar da mesa. Aquele homem não fez isso. Esqueceu. É uma das formas que você tem lá na África de honrar aquele que você recebe. Você prepara uma linda mesa, tem fartura na casa, mas você também honra aquela pessoa. E quando ele vem trazendo a água, vem trazendo a toalha, como que se curva diante de você, porque você para ele é importante, você é o meu convidado de honra. E eles procuram fazer com que você se sinta realmente honrado. Eles não querem deixar dúvida de que você é honrado naquela casa. Aquele homem, o fariseu, esqueceu disso. Uma outra coisa que Jesus destaca aqui, quando fala com ele, é que ele não havia beijado Jesus. A tradução típica do povo daquele lugar. Ele não havia beijado Jesus.
e nem havia ungido a cabeça de Jesus com óleo. Uma outra coisa também comum naquela ocasião, especialmente quando você recebe alguém que é um mestre, reconhecido, exaltado por todos. Ao contrário das ações daquela mulher, extremas. De modo que não eram apenas as ações de uma pecadora e do fariseu, mas estavam muito bem definidos ali os perfis. O perfil de uma adoradora genuína e o perfil de um religioso, meramente religioso, um mero cumpridor dos rituais, que aliás até os rituais esquecia. Até sobre os rituais ele degenerou. Aquela mulher tinha adoração restartada em sua vida. E aquele homem fariseu, apesar de muito religioso, apesar de saber muita coisa sobre a lei, sobre Deus, sobre os mandamentos, ele demonstra que não tinha a adoração genuína, restartada, ativada na sua vida. Então aquele fariseu, enquanto religioso, ele na verdade o que ele fez foi um mero convite para que Jesus estivesse em sua casa. Ele queria apenas saber o que Jesus está falando por aí. O que ele tem pregado. Parece que na verdade era mais curiosidade do que desejo de fato de ter uma experiência com Jesus. Apenas um convite social. Apenas um convite para um jantar. Saber o que ele estava dizendo. Ele observou Jesus durante todo o tempo ali, mas com olhos críticos, incrédulos. Lembra alguns que vêm à igreja, e a igreja pode estar fervendo da presença do Senhor. Os crentes podem estar tendo ali uma experiência genuína de adoração, de fé, de comunhão com o Senhor, mas alguns estão apenas anotando os pontos críticos. Ah, o louvor falhou nisso. Ah, o pianista errou aquela nota. Ah, o pastor, essa palavra não caiu bem ali ou aqui. Ah, fulano de tal entrou na hora errada no culto. Fulano saiu na hora que não devia. Apenas olhares críticos, incrédulos. Faltou àquele homem, então, humildade. Faltou àquele homem quebrantamento. Não havia nele entrega. Não havia nele o sentido verdadeiro, genuíno de adoração. Havia, sim, muita justiça própria e pouca devoção. Havia, sim, muito criticismo e pouca experiência, pouco desejo de ter uma experiência com Deus. Ele saiu dali, embora estivesse na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que poderia lhe dar tudo aquilo que o seu coração desejasse. Lembrando aqui de Salmo 37, 5, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá, aliás, verso 4, né? O 5 completa, deleita-te também no Senhor, Ele te concederá tudo o que deseja o teu coração. Ele estava diante de quem poderia lhe responder a esse desejo do coração, como diz o texto bíblico. Mas ele sai de mãos vazias. Ele que convida Jesus para entrar na sua casa. Ele que convida Jesus para sentar à sua mesa. E é ele quem sai de mãos vazias. Ele que continua vazio, porque vazio já estava. Mas aquela mulher, ao contrário, que nem era a dona da casa, que não era ela que tinha convidado Jesus para entrar e sentar à mesa. Ela, adoradora, buscou intensamente a Jesus. Ela que foi discreta, sem ser anunciada, que chegou ali silenciosamente por trás. Enquanto adoradora, ela buscou intensamente a Jesus. Ela foi humilde e demonstrou quebrantamento, desprendimento. E ela entregou-se em adoração, uma palavra que descreve muito bem esse tipo de adoração, a atitude dela. Ela se entregou em uma extravagante adoração. Extravagante em todos os sentidos. Veja quantos passos, cada um mais extremo que o outro. Extravagante, finalmente, no valor do perfume que é derramado sobre Jesus. E ali ela se apropria da justiça de Deus para a vida dela.
Não havia justiça nela. Era uma mulher que não era apreciada pela sociedade. Era uma mulher que era desprezada pela sociedade. Mas nela não havia justiça alguma, mas ela ali, ela é justificada pelo Senhor. Ela se apropria da justiça de Deus para ela, com grande devoção. E o texto diz que ela saiu dali cheia de fé. Mais ainda, Jesus dispensa sobre ela algo especial que é dele, né? Ele tem, e ele tem para dar. Ele disse aos discípulos, deixo-vos o quê? A minha paz. O que ele faz? Continua dizendo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Ele tem para dar, é dele. E ele conclui aquele momento dizendo, vá em paz. Aquela mulher recebe, né, esse tesouro de Jesus para a sua vida. O texto diz que ela saiu dali cheia de fé e cheia de paz. A questão é, qual dessas atitudes descreve você? Você que está aqui nesta manhã, que está assistindo, acompanhando, participando esse culto presencialmente aqui, você que está acompanhando, participando desse culto online, na sua casa, no seu carro, onde você está nesse momento, onde você estiver. A questão que nós temos aqui nessa manhã é essa, que fala ao meu coração também. Quem nós somos nessa história? Quem nós somos nessa história? Com quem nos identificamos na história descrita ali no Evangelho de Lucas? O fariseu ou a pecadora? Quem nós somos nessa história? Quem nós somos quando estamos em um culto como esse que nós estamos participando nessa manhã, ou em casa, em nossas casas, no tempo a sós com Deus? Quem somos nós? Qual a nossa postura? Se você está interessado em restartar a adoração em sua vida. Há uma outra questão fundamental para ser considerada aqui. O que será que ativou a adoração na vida daquela mulher? O que será que restartou a adoração na vida daquela mulher? Porque aquela mulher, apesar de pecadora, ela foi capaz de fazer o que ela fez. Porque ela foi capaz de tamanho desprendimento na presença de Jesus. E porque ao contrário daquele homem que tinha tudo para dar a melhor demonstração, o melhor testemunho de adoração, não o fez. Estava tão desativado na sua vida de oração, de adoração, apesar de ser fariseu, zeloso da lei. E não reconheceu a oportunidade maravilhosa diante dele. Qual a diferença aí? Quero compartilhar hoje, e essa mensagem começa agora pela manhã, e nós estamos apenas introduzindo, mas eu quero compartilhar com vocês hoje à noite. Quero convidá-la a voltar ao culto logo à noite, estar conosco. E nós queremos continuar falando sobre esse texto. E nós queremos continuar falando sobre esse tema. E nós queremos continuar falando sobre restartar para uma vida poderosa de adoração. Mas agora eu quero falar com você logo à noite sobre 3 elementos de ativação para uma vida poderosa de adoração. O que estava acontecendo na vida daquela mulher? O que houve, que motivou, que levantou aquela mulher para sair da situação moral e espiritual em que ela se encontrava. E levantou aquela mulher para dar esse testemunho poderoso de adoração, que rompe com a barreira do tempo, que vence as páginas da história e vem nos encontrar hoje aqui. E nesse tempo, quando esperamos estarmos nos despedindo de um longo e tenebroso tempo de pandemia, esperamos estar vivendo isso, e nos mostra que nós precisamos restartar, religar, recomeçar também um tempo genuíno de poderosa adoração na nossa vida. O que aconteceu? O que motivou? O que está por trás da cena que nós vimos?
e que descrevemos aqui nesta manhã. Quero estar com você logo mais à noite. Eu quero caminhar com você um pouco mais nesse texto bíblico e nessa experiência de genuína adoração que nós encontramos aqui nesse texto. Amém? Deus nos abençoe nisso, Deus abençoe a sua vida. E vamos nos encontrar aqui logo mais e continuar bebendo da palavra de Deus e continuar buscando com entusiasmo, com alegria, esse desejo e essa postura de sermos adoradores genuínos. Amém? Vamos colocar em pé, vamos louvar ao Senhor.